Olá, galerinha do terceiro ano, mais uma vez estou com vocês, tá? Para a gente concluir, para a gente dar continuidade na realidade, um assunto que a gente está falando desde ontem sobre a evolução do espaço rural mundial, tá? E hoje nós vamos falar sobre a agricultura em países subdesenvolvidos. Gente, é uma coisa preocupante. Por quê? Porque países subdesenvolvidos engloba aí uma grande aglomeração populacional, um grande número de pessoas, né? Os países subdesenvolvidos, elas tendem aí as maiores populações mundiais, em torno de 84% da população mundial vive em países subdesenvolvidos. Então, o sistema de agricultura é interessante a gente entender e perceber como são essas dificuldades, tá? E quais são esses três sistemas mais conhecidos. Nós temos sistemas de agricultura subsistência, tá? A agricultura, o cultivo do plantation, que a gente vai explicar daqui a pouco, e a agricultura comercial moderna, tá? Só que na agricultura de subsistência, nos países subdesenvolvidos, nós temos aqui esses três aspectos. Nós temos a agricultura itinerante, a agricultura de jardinagem e a agricultura de terraceamento, tá? Dentre esses três aspectos, eles estão englobados, tá? Eles estão aqui, ó, incorporados na agricultura de subsistência. Ela é classificada desses três moldes aqui, ó. Agricultura de terraceamento, agricultura de jardinagem e agricultura de intermediário, itinerante, desculpa. Então, esses três tipos de agriculturas, ele está englobado, associado, está ligado à agricultura de subsistência, tá? E o que é uma agricultura itinerante? Gente, a agricultura itinerante, ela envolve, na realidade, as queimadas da formação vegetal nativa. Isso é comum no Sudeste Asiático e comum principalmente aqui na floresta amazônica, infelizmente. Eles queimam a formação vegetal nativa, né, para incorporar novas terras. Vão desmatando ilegalmente, né, queimando para incorporar novas terras. Só que o que vai acontecer com isso? Ele vai empobrecer o solo. Empobrecendo esse solo, porque são grandes áreas, o que é que ele faz? Ele abandona há pouco tempo, espaço aí de mais ou menos um ano e pouco, o solo fica pobre, eles abandonam, faz o abandonamento, abandonam essas áreas, nessa terra que está infértil, e aí vão o quê? Atrás de novas áreas, fazendo com que cresça o desmatamento, né? As queimadas aumentam. Nós tivemos agora recentemente, né, as queimadas na região amazônica, né, na região Amazonas. O que é isso na Amazônia? Essas queimadas nessa região amazônica, né, na floresta amazônica, o que acontece? É através de uma agricultura itinerante. Eles queimam a floresta nativa para que incorporar novas terras, empobrecendo o solo, e aí eles abandonam essas terras e vão atrás de novas, ou seja, aumentando aí o desmatamento nessas florestas. Isso é característica dos países subdesenvolvidos, infelizmente, tá? Aqui esse primeiro tópico da agricultura subsistência. A agricultura de jardinagem, o nome já está dizendo, são em áreas alagadas. Ela tem poucas tecnologias, a gente já falou ontem sobre isso, tá? Ela tecnologias, mas ela tem técnica de plantação, ela tem uma técnica, ela não tem tecnologias avançadas. Por quê? Porque são áreas alagadas e basicamente quase toda a sua produção é artesanal, à mão mesmo. Por isso que leva o nome de agricultura de jardinagem. É comum aí no continente asiático, principalmente na questão da rizicultura, que é o cultivo do arroz. Um cultivo que é uma cultura também milenar nessas regiões, então leva o nome de agricultura de jardinagem pela prática ser quase toda artesanal, que também está aglobada à agricultura de terraceamento. Por quê? Porque também são áreas montanhosas e utilizam curvas de níveis. O que são curvas de níveis, gente? Aqueles relevos que eles parecem degraus aqui, ó, um em cima do outro, e eles fazem ali, usam as técnicas para cultivar nessas curvas de níveis. Então, a agricultura de jardinagem também pode ser considerada agricultura de terraceamento, porque utilizam essas técnicas, tá? Quase que 100% artesanal e utilizam aí todo o seu relevo, até porque eu estou falando de áreas montanhosas, principalmente ali no continente asiático, então ela está associada à agricultura de jardinagem, o cultivo do arroz nessas regiões. Então essas três características
fazem parte da agricultura de subsistência. E é comum nos países subdesenvolvidos, porque, professor, nós estamos falando do quantitativo absurdo populacional nessas áreas, nesses países. Já falei que é em torno de 84%. Então, a agricultura de subsistência é interessante porque as pessoas necessitam, tá? De quê? De alimentos. Por isso que essa desigualdade, né, na questão, um aumento muito grande na fome nesses países. Porque os investimentos voltados não são voltados para a agricultura de subsistência, para que as pessoas possam sobreviver. É voltado principalmente para isso aqui, ó, uma cultura chamada de plantation. Essa agricultura, esse cultivo, ela é voltado em países também subdesenvolvidos, nas monoculturas. O que são monoculturas, professor? Monocultura, gente, é um tipo de cultivo. Monocultura, um tipo de cultivo. Geralmente é o quê? Cana-de-açúcar. No Brasil nós tivemos muito isso e temos até hoje. Tá? É a questão da banana, do cacau, diversos outros monoculturas, né, cultivos, tem a ver com esse sistema. Por quê, professor? Porque são ex-colônias, né, são países que foram explorados, né, no que se diz no extrativismo voltado à agricultura, tá, e utilizam grandes latifúndios. São latifúndios, são grandes pedaços de terra. Então, vocês imaginem, gente, um quantitativo populacional enorme, os grandes pedaços de terra, os latifúndios, eles, em vez de ser utilizados para multiculturas, ou seja, cultivar várias e várias outros tipos de cultivo, não. Eles só praticam um cultivo, fazendo com que o senhor, dono das terras, lucre com a monocultura e a grande parte da população sofra com a falta de diversidade nos seus alimentos. Por quê? Porque só vai sobrar mini latifúndios, ou seja, pequenos pedaços de terra sobram. Então, esses pequenos pedaços de terras é que sustentam toda essa população. Tá? Os pequenos minifúndios é quem sustenta toda essa população, porque os latifúndios, eles são voltados para a monocultura, que também é um sistema antigo. Isso aí é desde a época das colonizações, né? Desde a época das colonizações, que não servem, essas monoculturas não servem, tá, para a economia local, para a população local, né? Para o mercado interno, ela vai servir para o mercado externo, ela vai servir para a questão de exportação, fazendo com que essa população sofra. Por isso, volto sempre a frisar, por isso que essa desigualdade no que se refere à questão de alimentos, né? A fome no mundo, principalmente nos países subdesenvolvidos, que causa, claro, evidente, o êxodo rural. Por que o êxodo rural é causado através disso, professor? Porque não se tem, né, não se tem incentivo, né, o trabalhador perde espaço, os senhores de terras vão comprando mais terras, criando um grande latifúndio, expulsando os pequenos agricultores, e aí eles se verem aí imprensados por essa modernidade e acabam migrando para as cidades, causando o êxodo rural, através de outro sistema de agricultura nos países subdesenvolvidos. Tá certo? E é bom que a gente frise bastante isso. Tá bem? Outro modelo, já falei sobre dois, tá? Dois modelos, eu vou falar sobre o terceiro, que é a agricultura comercial moderna. Está aqui nos países subdesenvolvidos, é o seguinte: são os grandes estoques de terras férteis, tá? E aí volta a questão da monocultura, a dependência histórica em relação aos países desenvolvidos. Ou seja, quando eu digo a dependência histórica é porque assim, os investimentos, essas tecnologias que a gente está vendo aqui nos países subdesenvolvidos, países pobres, são financiados pelos países ricos, né? Pelas grandes empresas, pelas grandes empresas, que aí elas frisam só aquilo que necessitam. Volto a dizer, elas investem não no mercado interno, mas sim no mercado externo. E eu vou dar um exemplo disso no Brasil, como a soja, o trigo, né? A soja principalmente, a soja, o trigo, o milho, tá? São aí os que mais lucram, tem uma lucratividade nas monoculturas, e esses investimentos são voltados para isso. Essas tecnologias, essa modernização na agricultura nos países subdesenvolvidos são voltadas para o mercado externo. A preocupação externa. Por isso que eu já falei sobre a agrotech, a agrotudo, a agropop. Por quê? Porque os investimentos, eles não são voltados para a subsistência da população dos países pobres, dos países subdesenvolvidos. Elas são voltadas
principalmente para os países desenvolvidos, porque nós temos essa dependência histórica. Tá aí os investimentos, as tecnologias, os agrotóxicos, enfim, todos os avanços tecnológicos na agricultura é voltado para interesses internos dos países ricos. Tá? Por isso que nós somos a mercê de tudo isso. Nós produzimos, por exemplo, no Brasil, nós produzimos aquilo que o mercado externo quer, não aquilo que nós temos a necessidade. Tá? E eu volto a bater na tecla de novo, é por isso que há uma grande massa da sociedade com fome. Porque as grandes terras, os grandes latifúndios são voltados às monoculturas e voltados à agricultura moderna, comercial, moderna, ao nome comercial, para o comércio externo. Outra coisa é o mercado consumidor ainda pouco explorado. Né? Por quê? Porque só se trabalha em questões monoculturas. Isso atrapalha muito o que se refere aí aos aspectos mais importantes da nossa sociedade, que é sanar a fome. Tá bom? Eu espero que vocês tenham entendido. Vou ficar aí devendo a vocês o agroindústria dos países ricos, né? Falei sobre os países subdesenvolvidos. Próxima aula iremos falar sobre os países, agricultura em países ricos ou países desenvolvidos, tá bom? Desde já agradeço de coração a todos, né? Felizmente poucas pessoas estão acompanhando a aula, isso é importante que vocês acompanhem. Um abraço aí às meninas e os meninos que eu não frisei ontem, Ana Tainá, ao Miguel, ao Cleidson, ao Pedro, deixa eu ver mais, tem mais. Falei Regina ontem, Bianca também falei, João não esqueço, as Dudas, né, que são duas Marias Eduardas. A todos os meninos um abraço, fique com Deus e até a próxima aula, se Deus quiser, tá bom? Fui!